Olá, muito boa noite para você. Boa noite. Salário cobiçado e com reajuste muito superior ao da inflação. Em Lorena, o aumento de 55% nos vencimentos dos secretários municipais dividiu a própria Câmara, onde o prefeito tem maioria, mas não foi aprovado não. A reportagem que você vai ver agora mostra também a diferença de valores de uma cidade para outra. O tamanho do município não quer dizer que os salários são mais altos. O novo salário dos secretários municipais dividiu a Câmara de Lorena, apesar de o projeto ter partido do próprio Legislativo. Mesmo o prefeito tendo ampla maioria na casa e ser favorável ao reajuste para os secretários que trabalham com ele, a votação foi apertada, 9-7. O vencimento dos secretários passou de R$ 5.721 para R$ 8.900. Está certo, eles têm responsabilidade. Esse aumento aí tem outras coisas melhor para poder fazer por Lorena, né? A alta nos salários foi de mais de 55%, muitas vezes acima da inflação acumulada dos últimos 12 meses, que é de 6,5%. Os membros da Câmara que foram contrários à decisão discordam da maneira como o projeto foi colocado em votação. O documento foi apresentado minutos antes do início da penúltima sessão do ano. Os parlamentares também estranharam a rapidez como as coisas aconteceram. Deveria ter sido discutido, dado ciência, não que ele esteja errado, o mérito dele, tudo bem, mas que um aumento de 56%, para mim, como vereador, é muito, poderia ser dividido em 2, 3 vezes. Esse aumento ele foi buscado referências de cidades aqui da região, como Guaratinguetá, Cruzeiro, Ubatuba, cidades do tamanho de Lorena e, no entanto, está equivalente àquilo que é pago por esses outros municípios. A justificativa do governo é que com o salário atual está difícil encontrar profissionais para assumir as secretarias. Há 2 meses, o prefeito teve que acumular a Secretaria de Saúde praticamente por um mês, justamente porque ele tinha dificuldades de encontrar profissionais que aceitassem abrir mão da ação direta no mercado de trabalho para vir para a prefeitura, para se dedicar exclusivamente à prefeitura, ganhar um salário muito abaixo daquilo que é pago no mercado. Em Taubaté, por exemplo, os secretários recebem R$ 8.600. A cidade tem 278 mil habitantes. Em São José dos Campos, com 629 mil habitantes, o salário é de R$ 10.600. Em Jacareí, que tem 211 mil habitantes, o salário é de R$ 9.500. Os pais da criança que morreu em São Paulo depois de esperar 25 dias por transferência entraram na justiça questionando os procedimentos realizados pela Prefeitura de São José dos Campos e pelo governo do estado. A mãe começa a relembrar os dias em que ficou no hospital, à espera de uma cirurgia para a filha ainda na barriga. Maria Cláudia diz que nas primeiras semanas de gestação foi feito um ultrassom. A médica, desconfiada das condições do coração do feto, pediu outro exame. Segundo a mãe, a prefeitura não teria autorizado. Aí eu fui atrás, consegui o pedido, e é esse daí. Aí eu levei no postinho onde eu estava fazendo o pré-natal, aí o médico que estava me atendendo falou e não precisava fazer esse ultrassom. Mas foi muita demora de tudo, tanto rejeitar a ultrassom como a demora da transferência, tanto minha, quando eu estava grávida, e dela depois que nasceu. Durante todo o tempo de espera, a Band perguntou ao município e ao estado o que de fato estava acontecendo. Os dois lados, quando eram confrontados, não responderam questões importantes. No dia 11 desse mês, a prefeitura anunciou que havia entrado na justiça contra o estado, porque teria feito 3 pedidos. Um deles com a mãe ainda grávida para transferência, mas não teria sido atendida. A Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde negou que havia recusado a transferência. Disse que recebeu uma solicitação da prefeitura apenas no dia 26, depois de o bebê nascer, e que dependia de exames comprovando o quadro clínico da criança, mas a prefeitura não teria enviado. No mesmo dia 11, uma quinta-feira, o governo municipal anunciou que a justiça havia determinado a transferência. O bebê foi levado para São Paulo na segunda, dia 15, horas depois de chegar ao Instituto Dante Pazanese, a criança morreu.
O governo do estado foi procurado novamente e informou que autorizou a transferência no dia 12 e que a prefeitura responsável pelo transporte só levou a criança 3 dias depois para a capital. Já a prefeitura afirmou que a liminar havia saído no dia 11, mas o estado só teria cumprido a decisão no dia 15. 2 dias depois da morte do bebê, procurados novamente, governo municipal e estado continuaram divergindo. Em um posicionamento diferente dos anteriores, a Secretaria Estadual disse que a transferência da mãe para a realização do parto em São Paulo era inviável do ponto de vista clínico. Antes, porém, ela vinha afirmando que não recebeu pedidos para fazer o parto, mas só depois que o bebê havia nascido. Questionada sobre essa possível contradição, a Central de Regulação não respondeu. A família resolveu mesmo levar o caso para a justiça. Se o casal não conseguir um advogado, pode entrar com um processo aqui na Defensoria Pública do Estado. Demandaríamos um trabalho prévio antes de entrar com a ação para verificar exatamente o que aconteceu no caso, como é que se deu essa comunicação entre Prefeitura e Estado de São Paulo, se a demora na liberação da transferência do recém-nascido contribuiu para o falecimento dele. Como você viu na reportagem, o estado afirma que a morte ocorreu em São Paulo, depois que a recém-nascida já estava no Instituto Dante Pazanese. O pai da criança questiona se o bebê morreu de fato após chegar ao hospital ou no trajeto. Sobre o ultrassom que a mãe diz ter realizado e que um novo exame teria sido negado, a Prefeitura de São José dos Campos informou que fez todos os exames necessários durante a gestação. Vereadores de Taubaté adiaram a votação da taxa de iluminação pública. A proposta era o único item em discussão na sessão extraordinária de hoje, que durou 4 horas. Enquanto os parlamentares não decidem, tem morador que precisa improvisar para não ficar no escuro. Imagine como é viver na completa escuridão. Chegar em casa em ruas escuras. Lâmpadas? Poucas ou nenhuma. Isso depende de onde a pessoa estiver no bairro Portal da Mantiqueira, em Taubaté, onde mora o seu Luiz Carlos. Há 10 anos, ele espera por um serviço básico: iluminação pública. Os primeiros moradores da rua aqui chegaram aqui há 10 anos. Você já pensou ficar 10 anos sem luz, sem luminosidade pública, né? A gente só tem luz dentro de casa, e aí dificulta, porque tem pais aqui que levam os filhos na escola. E aqui normalmente acontece alguns assaltos aqui para a vizinhança. Tem que escolher em que rua passar. Nessas duas paralelas, luzes, mas logo abaixo o nosso equipamento foi a salvação. Já nesta rua, que é a última do bairro, não existe nenhum tipo de iluminação pública. Só é possível me ver graças à lâmpada do equipamento do nosso cinegrafista. Os moradores, que já cansaram de reclamar, continuam vivendo no escuro. E é possível observar que todas as casas têm cerca elétrica. É o medo. Mas além da proteção externa, Karen radicalizou. Instalou um holofote na porta de casa para ter iluminação. Fazem 4 anos. Assim que nós mudamos aqui, nós já colocamos, porque era muito escuro e é perigoso, né? Eu chego, às vezes, à noite, meu marido, tudo, e é um breu só a rua. Vocês têm medo? Ah, sem dúvida, muito medo. Depois de anos no escuro, ficou difícil de encontrar qualquer luz no fim do túnel. A luz é extremamente necessária, tem que ter a luz. E é uma obrigação do município, né? Porque a gente que é município, a gente tem que pagar todos os impostos, INPS e diversos, você sabe a carga de impostos que a gente paga, né? Então, acho que a luz realmente é necessária. Os vereadores devem votar o projeto na sessão extraordinária da próxima terça-feira. Sobre o Portal da Mantiqueira, a Prefeitura informou que o projeto de iluminação para o bairro já está pronto. Mas para implementá-lo, deverá primeiro arrecadar os recursos da própria taxa de iluminação. Mas parece incrível, né? Em pleno século XXI, a gente ainda vivendo no escuro, né? Bom, a seguir, prefeitos do Litoral Norte querem revisão do limite de velocidade na Serra do Tamoios. E também as caixinhas de Natal viram mania no comércio. Agora são 7 horas em ponto, a gente volta já já.